Iniciando o nosso culto a Deus com oração. Ao Pai, a gente sempre deve, nunca o contrário, sempre orar exclusiva e unicamente a Deus em nome de Jesus Cristo. Esta é a oração. Orar a Deus, para Deus, em nome de Jesus. Qualquer outra oração, qualquer outro tipo de oração, não é bíblica, não é cristã, é invencionice, não está na Bíblia. Quer dizer, pode até constar na Bíblia, como uma maneira do que você não deve fazer, mas não é ensinamento bíblico. Na Bíblia, nos ensina a orar ao Pai em nome do Filho. Querido Deus, único Senhor Todo-Poderoso, aquele que sustenta todo o universo com o poder, com a força da sua vontade. A vontade de Deus, o desejo de Deus, é que sustenta o universo. O universo só é completamente equilibrado pela vontade de Deus. Glórias a ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Nos reunimos aqui nesta manhã para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor em espírito, em verdade, porque é assim que o Senhor disse que quer ser adorado, sem gritaria, porque Jesus nunca proclamou a palavra gritando, ele sempre falou. Jesus nunca rodopiou, falou de maneira a ninguém entender. Aceita-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores. Recebe-nos aos teus pés como servos do Senhor. Livra-nos da mentira. Fala conosco. Esta é a oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, por Cristo. Amém. Bom, quero agradecer às pessoas que ontem nos ajudaram, a gente falou aí, 3 pessoas nos ajudaram, eu agradeço muito, viu? Eu gostaria, sem dúvida, que mais pessoas entendessem o propósito desse trabalho e diminuísse um pouquinho o nosso peso, a nossa carga. Mas agradeço a vocês que nos ajudaram. Abrindo a Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 20, e abre também Hebreus capítulo 2, versículo 4, e 2 Coríntios
capítulo 12, versículo 12 também. Eu acho que eu não vou ler tudo não, mas você saber onde está as coisas, onde estão as coisas que eu estou falando. Eu estou errando muito hoje porque eu estou agoniado, porque, enfim, bom, tudo bem, vamos lá. Temos aqui 30 minutos para falar, para levar a palavra de Deus. Você sabe que quanto mais a gente vai se aproximando do último dia, mais as coisas vão ficando místicas. É assim. Mas a gente vai começar a ver coisas que a gente nunca tinha visto, que nós todos nunca tínhamos visto. E a maioria desses acontecimentos são para impressionar você. Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas eu imagino que coisas que a gente vai ver são coisas assim fantásticas, mirabolantes, milagrosas até, alguns devem pensar. E eu também não sei quando isso vai acontecer, pode ser hoje, amanhã, daqui 20 anos, eu não sei. Eu só sei que quanto mais perto do fim, mais místico o homem vai ficando. Porque ele vai se distanciando de Deus. Então, eu quero alertar você. Posso tomar um gole de café? Quase que engasguei agora. Meu Deus. Ia ser um desastre, né? Mas que bom que não aconteceu. Pronto, assim para. E muito cuidado com aquilo que você vê. Porque nem tudo, eu diria que nesses últimos dias, nem tudo que a gente estiver observando ou mostrarem para a gente será isto mesmo, Edgar. É isso que eu quero trazer falando destas coisas hoje. Vou usar a tua frase aqui, querido irmão. Nós devemos estar de sobreaviso, porque nem tudo aquilo que a gente estiver vendo é aquilo que a gente estiver vendo. Essa inteligência artificial, por exemplo, cria coisas, né? Eu não estou falando mal da inteligência artificial, não. Que isso? É que tudo, né, vai para o caminho do engano. Então, muito cuidado. Esteja de sobreaviso, alerta. Testes bíblicos para tudo. 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 Eu estou falando aqui, vá filtrando o que eu falo pela Bíblia. Mas como é que eu vou filtrar o que você está falando pela Bíblia? Ora, o que eu estou falando está na Bíblia, faz parte da Bíblia, é ensino bíblico, é narrativa bíblica. Então você vai filtrar usando isso e outros detalhes que você, obviamente, como cristão,
e templo do Espírito Santo de Deus, será levado a usar. Mas não deixe de usar, não tenha medo de usar. Não tenha receio de recusar, dizer. Porque hoje eu noto que as pessoas têm um pouco de medo de falar isso não é de Deus. Não podemos ter medo. Por causa disso que todos os dias nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Quem está com a gente todos os dias, estuda todo dia a palavra de Deus. Eu tenho um horário à tarde, né? 1h30, 2 horas, dependendo do que tem, para eu estudar. Eu paro tudo, estou estudando. 70 anos nas costas, estou estudando, não só a Bíblia, estudando. Porque são dias de engano. E isso vai ficar cada vez pior. Não assombre o vosso coração. Jesus diz isso. Sinais, porque a Bíblia fala de sinais, maravilhas, né? Então as pessoas veem os sinais, já obviamente leva achando que aquilo é bíblico. Não valorize sinais. Os sinais, quando eu digo para não valorizar, eu estou dizendo, o sinal não pode estar acima de tudo. Olha o sinal, olha o céu agora ficou vermelho com faixas pretas. Tem gente que vê essas coisas e cuidado. Eu sei que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que cultuam a Deus diariamente conosco aqui, já são vacinadas, a maioria, contra essas coisas de visões, revelações. Eu sei que a maioria de vocês já é vacinado contra isso. Por quê? Porque observaram a Bíblia e constataram na prática que a maioria destas coisas são balelas. Balelas. Cuidado com tudo aquilo que estão, que estiveram e que estarão falando. Olha, isto é coisa do Espírito Santo. Cuidado com isso. Antes de aceitar que é ou não uma ação do Santo Espírito, filtre. Filtre. Tem gente que faz assim. Eu não sou partidário. Eu não sou partidário porque eu vou explicar. Tem gente que vê uma coisa e fala: se for de Deus, Deus vai fazer tal coisa. Não tem? Se isso for de Deus, tal coisa vai ser de tal jeito. Isso é preguiça. Você fala, mas é preguiça, porque o nosso Senhor não deixou a Bíblia aqui para a gente. Nós temos que usar a Bíblia para dizer é de Deus ou não é de Deus. Alguns vão achar que não é, outros vão achar que é. E você? E você? Você tem que usar a Bíblia. Por causa disso que tem Bíblia.
Então não é se for tal coisa, Deus vai mostrar. Ora, mas a Bíblia serve para quê? Então não precisa de Bíblia. Por que esses homens escreveram, foram mortos, torturados? Por quê? Para a gente hoje ter instrução a respeito das coisas santas, sinal, maravilha, não pode ser simplesmente aceito. Ah, Deus, porque isso que nós vamos ver, gente. Se você, porque isso vai ficar tão comum que a gente vai, algumas coisas a gente já vê. E por ser tão comum, a gente já nem distingue mais, diferencia mais. Então, sinais raramente, eu não estou dizendo que não, estou dizendo que sinais raramente devem ser confiados como prova de aprovação divina. Por quê? Mas Jesus não fazia milagre? Fazia, claro, óbvio. A Bíblia acho que tem 35, 36, se eu não me engano é por aí, ou é 35 ou é 36. Milagres de Jesus elencados. Mas por que Jesus fazia? Nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos ter coragem para entender isso. Isso não é heresia. Isso é entender a Bíblia. E a Bíblia existe para a gente entender. Por que Jesus fazia milagres? Bom, primeiro porque ele era divino. Né? Mas Moisés também fez milagres. Outros fizeram. E não eram divinos. Moisés não era divino, por exemplo. Era? Não, Moisés era um homem comum. Aliás, um grande pecador. Então a gente precisa começar a raciocinar as coisas da Bíblia. Jesus fazia milagres para mostrar que tudo aquilo que ele estava falando, exato, Marcelo, claro, óbvio. Tudo aquilo que ele falava era verdade, vinha da parte de Deus, do Pai. Como diz o Edgar aqui, para chancelar e glorificar a Deus. Quer dizer, isso tudo vem da parte de Deus, ó, tá vendo? Por que nós não temos milagres hoje? Porque a maioria das pessoas que se autodenominam profetas de Deus não o são. Não são profetas de Deus. É mentira. Por causa disso que os milagres não acontecem e aí eles têm que forjar os milagres. Inventar milagre. Pagar ator para dizer que era paraplégico, surdo, mudo, cego. E a maioria nem atores são, né? São pessoas comuns. Elias fez milagre, Eliseu fez milagre. Por que fizeram? E esses milagres estão relatados na Bíblia. Não é porque eu vou olha, se Eliseu fez, eu também posso fazer. Não.
Nós precisamos entender o contexto que, por exemplo, né, Moisés, Elias, Eliseu fizeram os seus milagres. O contexto que aquilo aconteceu. Hoje o contexto é completamente diferente. Hoje, as pessoas querem viver o contexto em que a Bíblia estava sendo escrita. É impossível, porque o passado não volta. Jesus, assim como Moisés, Jesus era divino, mas Moisés era um homem, assim como eu, você, Elias, Eliseu e outros tantos. Os milagres eram para confirmar, chancelar, selar a mensagem que eles estavam levando. Por que houve aquela manifestação maravilhosa, poderosa, divina em Pentecostes? Na festa de Pentecostes, uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa judaica. Para provar tudo aquilo que havia sido dito, para provar aquilo que Jesus falou, que ele voltaria para o Pai, mas ele deixaria um novo Consolador. Chancelar aquilo, para dizer, olha, realmente aquilo que Jesus falou, né? E principalmente para provar para os judeus, né, sobre coisas que já haviam sido ditas. As línguas, por exemplo, hoje banalizou. Língua é uma coisa banalizada hoje. Se tornou, não porque nós banalizamos, mas porque a maioria banalizou, se tornou um negócio ridículo, motivo de riso, né? Minha neta, a Laura, sábado, ela veio brincar comigo desse negócio de The King of the Power e tal, não sei o quê. Tá vendo? Eu falei, eu sabia do que se tratava, mas eu, Laura, o que é isso? Aí ela começou a contar para mim, não sei o quê. Você está vendo? Banalizou. E não pode ser isso. Então essas línguas aí, isso é tudo mentira. Isso não é dom de língua. Isso ensinaram para aquele rapazinho lá esta frase, ensinaram esta frase para ele e ele aprendeu, né, em alguns idiomas, em algumas línguas. E ele repete isso lá para impressionar quem? A mim? Nunca! Nunca me impressionou aquele rapaz. Eu, aliás, fui sempre e sou até hoje contra, porque um rapaz de 14 anos de idade não tem como ser pastor. Porque banalizaram o título, o serviço, o ministério de pastor, qualquer, desculpa eu usar esse termo assim, grosseiro, né, mas qualquer Zé Mané hoje é pastor. Eu já falei aqui, não tenho, eu repito, eu não fico dizendo, eu sou pastor, porque hoje ser pastor, para a grande maioria das pessoas, é ser um charlatão, é ser um estelionatário que toma dinheiro do povo. Porque a maioria faz isso mesmo. Você acha que eu vou chegar num lugar e falar, eu sou pastor? Porque eu vou ter que ficar não sei quanto tempo explicando, olha, eu discordo desse tipo de coisa, tal.
que lá na festa de Pentecostes, na entrega do Espírito Santo para todos os cristãos, né, foram entregues outros dons também. Por quê? Por que que isso aconteceu? Eu estou perguntando para você, por que que isso aconteceu? Por que que a partir daí o Espírito Santo de Deus, que agia também antes disso, mas a partir daí passou a viver em cada salvo? Por que que isso aconteceu? Por que aquela manifestação dos dons, das línguas? Por quê? Pelo mesmo motivo que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia os milagres. Para confirmar a palavra revelada. Para confirmar aquilo que Jesus Cristo falou e que alguns profetas também falaram. Por línguas estranhas falareis. Estranhas para quem estava ouvindo. Estranhas para os judeus. Por causa disso que eu pedi para você abrir em Mateus 16, 20. Né? Olha o que está escrito aqui. E tendo eles partido, pregaram em toda parte. Você quer confirmar tudo que eu acabei de falar? Continua lendo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Tudo aquilo que se falava foi confirmado por meio de sinais, através dos apóstolos, a partir do Pentecostes. Isso também está em Hebreus 2, 4, 2 Coríntios 12, 12. Milagre não é um negócio como a gente ouve aí, esses pregadores aí da televisão que gastam fortunas para encher a igreja dele. Por que que eles gastam? Porque tem retorno. Entendeu? É só por isso. Tem retorno. É isso, Edjalma. As pessoas, quando ficam sabendo que eu sou pastor, eles fazem essa pergunta: de que igreja? Eu digo da igreja de Jesus Cristo, a igreja que vai ser arrebatada. Aí você olha, eu falo e já olho na cara do cidadão. Porque eu vejo, né, aquela cara de pastel que ele fica com aquela interrogação assim, sabe? O que é isso que ele está falando? Porque a maioria da igreja, eles usam isso, né? Da igreja tal, não sei o quê. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. É Marcos, irmã, eu falei Mateus, me perdoa. Me perdoa. É Marcos. Desculpa, irmã. Agora que você está me... Obrigado pela correção. Né? Você me corrigiu, li ali e lembrei que eu falei, olha, eu falei Mateus, mas é Não, obrigado você. Você que eu tenho que te agradecer, né? Porque eu que falei errado. E fez corretamente você, me corrigiu. É Marcos 16, 20. Não é Mateus, como eu falei. Aonde vocês ouviram Mateus, ouçam Marcos 16, 20. E uma referência cruzada. E aqui eu escrevi certo, falei errado.
Uma referência cruzada de Marcos 16, 20 é Hebreus capítulo 2, versículo 4. E outra referência cruzada é 2 Coríntios 12, 12. Entendeu? Ai, eu fui, mas eu vi aquilo. Tudo bem, tudo bem. Mas o que a Bíblia ensina para a gente, presta atenção, eu não estou dizendo que sinais são coisas, são balelas, a grande maioria é mesmo. Mas existem sinais verdadeiros, raríssimos, mas existem. Tá? Mas a Bíblia nos ensina, nessas passagens que eu indiquei, Marcos 16, 20, Hebreus 2, 4 e 2 Coríntios 12, 12. O que ensina lá para a gente? Ensina sobre os sinais? Não, fala sobre sinais. Marcos 16, 20 fala, mas ensina o quê? Que mesmo com sinais a gente deve dar muito, mas total importância às Escrituras. E as pessoas vão nessas igrejas para ver sinais, não é para ouvir a palavra, até porque não tem palavra. Não tem, a verdade é essa, não tem. Quando tem é uma água com açúcar. Quando eu era criança, acho que você também, né? Tem bastante gente aí que nos acompanha, nessa faixa de idade. Tem jovens também, né? Mas quando eu era criança, eu morei no Taquaral. Né? Taquaral era um bairro assim... um bairro mais para pobre. Hoje não, mas na época era. Morei na rua Zarias de Melo, eu não tenho 706, a casa está lá até hoje, quase esquina com rua São Salvador, né? Fica entre Otávio Machado e São Salvador. Minha casa ficava 3 casas antes da esquina. Hoje, eu não sei o que é ali que fizeram ali, na esquina ali, e minha casa está lá até hoje. Não é minha casa, né? A casa não é minha, mas era do meu pai a casa, enfim. O que eu ia falar, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus, me perdi aqui nessa explicação sem necessidade. E esqueci o que eu... Ah, sim, da água com açúcar. Então, tinha muitas crianças ali na rua, né? O ônibus Taquaral, que na época era Taquaral 4, passava ali, não sei se ainda passa, acho que passa. Enfim, e tinha muita gente assim mais pobre por ali. Nós éramos pobres, mas tinha gente mais pobre. E a comida era difícil. Não era que nem hoje, era difícil. Né? Ninguém ia, era raro, só quem tinha dinheiro ia no açougue e comprava 1 quilo de carne. Ninguém, era raro, só quem tinha. A pessoa ia lá e comprava 2 bifes. Ninguém ia lá e comprava uma cartela de ovo, a pessoa ia lá e comprava meia dúzia de ovo. Ou 3 ovos, entendeu? Então, como a comida era difícil, as pessoas tomavam muita... A criança, por exemplo, mãe e pai davam muita água com açúcar para inibir a fome. E aí o que acontecia? A criança ia ficando barrigudinha. Muita água, muito açúcar. A criança ficava barriguda, você já deve ter visto foto. Então água com açúcar, sei lá, dizem que é bom para acalmar, eu não posso. Mas deixa a pessoa barrigudinha, principalmente a criança. E tinha bichas dentro da barriga, aqueles vermes e tal, né?
Então esses caras, eles são caras mesmo, né? Eles apresentam nas suas pouquíssimas pregações este tipo de coisa, água com açúcar, que inibe a fome espiritual da pessoa e deixa o sujeito achando que está alimentado, que está barrigudo. Você está me entendendo a analogia que eu estou fazendo? Você que me acompanha já ouviu falando isso. A sorte dessa gente é uma sorte. Eu não acredito em sorte, mas eu digo que é sorte. Porque se tivesse valendo o que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1, 2, 3, não teria mais nenhum vivo. Depois você lê lá o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, Velho Testamento, comecinho ali, capítulo 13, versículos 1, 2, 3. Se qualquer profeta, porque hoje está cheio de profeta, por quê? Porque profeta hoje, eles estão na mesma categoria de médico, na mesma categoria de advogado. Profeta hoje está na mesma categoria de político. Profeta hoje está na mesma, vai passar um pouquinho no tempo, mesma categoria de policial. Ainda policial hoje estão mais em cima, né? Mas tem um monte de categorias aí profissionais que o profeta está na mesma categoria. Por que você diz isso? Porque o profeta, se disser que vai acontecer hoje e não acontece nada com ele. O político diz que vai fazer e não faz, também não acontece nada com ele. O médico está lá para salvar e também não salva, também não acontece nada com ele. O profeta está também. Por causa disso que está assim de profeta. Porque Deuteronômio 13, 1, 2, 3 deixou de vigorar. Porque senão não ia ter um profeta, ninguém ia eu sou profeta. Eu sou. Se tivesse vigorando, não existia um para falar que era profeta. Para a gente encerrar, porque eu não quero ir longe, não. Vamos ler o que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Depois você leia lá Deuteronômio 13, 1, 2, 3 e pensa, se isso estivesse valendo, você acha que alguém ia se identificar como profeta? Mas nunca! Nunca! A não ser que fosse verdadeiramente um profeta de Deus, aí sim. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. No Novo Testamento, sinais milagrosos acompanharam os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Como disse o Edgar, chancelando aquilo tudo que eles falavam. Mas Paulo, um dos apóstolos, fez esse alerta que está aqui em Gálatas 1, 2, 3, para a gente encerrar. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Aí como é simples a coisa. Não tenha medo, não. Você vê que não é de Deus, não é de Deus e está acabado. Você quer ter medo? Tenha medo do que pode acontecer com você na vida eterna. Oh, querido Deus e amado Pai, primeiro eu quero te agradecer por esse alerta, porque eu creio, Senhor, que todo alerta do Senhor não é em vão. Eu creio assim.
que quando o Senhor traz um alerta desse é porque coisas estão aí para vir à tona. Então, né, a gente tem que estar atento. E eu te agradeço, te glorifico. Grato, bondoso Deus. Grato porque eu creio que o Senhor mais uma vez nos aceitou como adoradores. Continua, Pai eterno e Deus amado, falando conosco, nos instruindo no verdadeiro caminho e nos livrando da mentira. Esta é minha oração por mim e por vocês, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.